Henker que vive duas vezes. Capítulo 420. Templo do Dragão, 7. Estou na seção B2 a C11? Estou mais longe do que esperava. Yon-Woo estalou a língua quando percebeu onde estava. O covil ficava no centro do labirinto e ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. A partir daqui, tenho que ir para a direita. Depois disso, à esquerda, pegue a terceira saída e o segundo caminho diagonal. Caminho do vento, vendaval. Yon-Woo se moveu rapidamente, pisando no caminho criado pelo caminho do vento com seus olhos divinos dracônicos abertos. Ele passou pelo labirinto, que era tão complicado que ele nunca teria conseguido se não conhecesse o caminho com antecedência. De repente, com um som de gelar os ossos, o chão que Yon-Woo estava prestes a pisar rachou. Confirmando, intruso, um cavaleiro esquelético com armadura preta e uma lança levantou-se lentamente para bloquear seu caminho. Era um dos Spartoi, guardas nascidos dos dentes de Calatos. Spartoi geralmente nasciam de uma parte do corpo de uma espécie dracônica, o que os tornava extremamente habilidosos. A valsa da Rainha da Primavera e o Senhor Tom do Outono eram Spartoi do sangue da Rainha do Verão. O labirinto foi arquivado com Spartoi de Calatos. No entanto, eles estavam em níveis diferentes. Aqueles com um nível mais alto, como Balnanta, tinham 5 anos, e o que estava na frente dele era, talvez por volta das 3. Os olhos vermelhos do Spartoi olharam Yon-Woo de cima a baixo e emitiram um ruído mecânico. Intruso, calculando. Yon-Woo apenas observou o que estava fazendo. Antes de lutarem, havia algo que ele precisava confirmar. Calatos definitivamente disse que eles viriam. A quem ele se refere? Ele provavelmente era o único que sabia a localização do labirinto. Quem mais estaria tentando entrar? Ele não achava que seria um jogador comum. Ninguém ousou enfrentar Calatos no mundo inferior. Mesmo a Rainha do Verão não fez isso. Mas se Calatos pegou emprestados os olhos de Edora para avisá-lo, tinha que ser urgente. Até onde eles chegaram? Yon-Woo pensou que seria capaz de saber através do Spartoi. Ele pensou que os protetores dentro do labirinto poderiam ler os rastros de um dragão nele, e talvez apenas a programação de Balnanta não pudesse dizer. Se eles pudessem ler os rastros, isso significava que o labirinto ainda estava a salvo deles. Se não, isso significa que a ameaça está próxima. Falha no cálculo. Bum, o Spartoi saltou do chão com a lança estendida. Exatamente como eu pensei. Clang. Yon-Woo rapidamente puxou o Vigrid e golpeou a lança. Embora eu me sinta um pouco pesado, usando completamente o sistema Etman, ele deu um passo à frente. Embora a lança estivesse torta, o Spartoi tentou atacar Yon-Woo mais uma vez, mas ele já havia usado o Blink para desaparecer. Ele reapareceu logo atrás do Spartoi e quando a aura negra em Vigrid estava prestes a parti-lo ao meio. Duas lanças cruzaram de repente na frente de Yon-Woo e bloquearam Vigrid. Ka-Clang. Mais 2 Spartoi salvaram seu camarada. Nível de intrusão ajustado. Nível de perigo 3. Havia 5 níveis de perigo no total. Eu não gosto disso. Seria chato lidar com eles por muito tempo, então ele agarrou Vigrid com mais força. Rumo. A aura negra ficou ainda mais escura e explodiu em onda de fogo, que ele não usava há algum tempo. Foi menos destrutivo do que o normal por causa do debuff, mas foi poderoso o suficiente para destruir os 3 Spartoi e quaisquer Spartoi escondidos ou armadilhas que estivessem à espreita. Uau! Até o som da explosão foi engolido pelas chamas. Quando tudo se acalmou, havia apenas uma caverna chamuscada com estalactites derretidas, as cinzas dos Spartoi e a cabeça do primeiro Spartoi que Yon-Woo encontrou. Nível de perigo 4. Seus olhos ainda estavam fixos em Yon-Woo antes de finalmente morrerem. Muito melhor. Sorrindo, ele caminhou em direção à cabeça do Spartoi e vasculhou os restos para encontrar uma conta do tamanho de sua mão. Um pedaço do dente do antigo dragão Calatos. Categoria: Diversos. Descrição: um pedaço do dente que o antigo dragão Calatos usou para criar um protetor. Efeito: ajudará a repelir a maldição do dragão, em uma pequena quantidade. Quanto mais pedaços de dente você coletar, maior será o efeito. Com o artefato, uma pequena parte da maldição do dragão foi removida. Seu corpo ficou um pouco mais leve. As penalidades aplicadas às suas habilidades foram ligeiramente reduzidas. Missão oculta, imunidade à maldição I, foi criada. Missão oculta, imunidade à maldição I. Descrição: você invadiu o túmulo do último rei dragão, Calatos. O preço de perturbar o descanso do rei dragão é uma maldição que impede seu corpo de funcionar em sua capacidade normal. Além disso, as informações sobre o invasor foram entregues a todos os protetores do túmulo, e eles farão uma busca neste local para eliminá-lo. Lide com eles ou reúna os pedaços do dente do último rei dragão dentro do prazo definido. Só então você estará livre da maldição. Caso contrário, a maldição assumirá o controle. Qualificação de participação: Invasor do Labirinto do Dragão. Prazo: 48 horas. Recompensas: 1. Bênção do Dragão. 2. Uma missão relacionada, Cars Immunity e penalidade se a missão não for concluída. 1. Estatísticas irrevogavelmente danificadas. 2. Alma invadida por maldição. Os outros nem sequer sonhariam que algo assim pudesse existir. O relógio começou a contar assim que os jogadores entrassem no labirinto, e ninguém seria capaz de evitá-lo, nem mesmo os 9 reis. Mesmo que os jogadores conseguissem sobreviver,
Nunca estariam livres da maldição, mesmo fora do labirinto. Foi assim que a magia da espécie dracônica era poderosa. Foi a principal razão pela qual Yon-Woo chamou o labirinto de armadilha. Yon-Woo usou suas sombras para recuperar as peças no chão, querendo usá-las a seu favor caso tivesse que lutar novamente. Assim que pegou o último pedaço, ele ouviu um grito fraco ao longe. Aak! Parecia que um invasor havia conhecido os Spartoi. Yon-Woo silenciou sua presença tanto quanto possível e rapidamente se moveu na direção do grito, expandindo sua percepção extrasensorial. Ivan, ele os encontrou frequentemente depois de deixar o Tártaro, e agora que eles estavam confusos, era sua chance. Yon-Woo segurou Vigrid novamente para eliminá-los rapidamente. Bispo-chefe. Ó céus, estou mostrando minha fraqueza. Ele sorriu amargamente para o bispo que o olhava com simpatia. Esta criança foi a quarta ou a quinta? Ou o sexto? Ele nem se lembrava, talvez por causa da tontura. Na verdade, foi porque ele substituiu os outros bispos com tanta frequência e as fileiras de padres e bispos eram tão desorganizadas que era difícil para ele acompanhar. Ainda assim, apesar de terem sido divididos de acordo com posição e título para facilitar, eles eram todos seus preciosos irmãos que ele nutrira pessoalmente e filhos nascidos do amor do demônio celestial. Ele nunca havia discriminado os seguidores do demônio celestial. Mas você não está cuidando de seus filhos fiéis. O bispo-chefe estendeu algo para o bispo pálido, que estava preocupado com ele, embora sua própria condição também não fosse exatamente a melhor. Pegue isso e recupere suas forças. Como pode alguém que deveria me proteger ser tão frágil? Mas, senhor, esta poção é. Vá em frente, pegue. O bispo-chefe insistiu que o bispo ficasse com ele. O bispo engoliu a poção com uma expressão preocupada. A poção era um elixir que permitia recuperar suas forças em situações de emergência, e depois que o ex-bispo-chefe, Blackdown, morreu, eles perderam o método de criá-la. Não sobraram muitas poções. Como ele poderia não se emocionar com a oferta? Ele prometeu a si mesmo que faria qualquer coisa para proteger o bispo-chefe neste lugar perigoso. Ao dar um tapinha no ombro do bispo determinado, o bispo-chefe estava imerso em pensamentos. O que fazer? Todos os canais com o demônio celestial foram cortados. Embora os canais estivessem fracos, eles ainda forneciam energia suficiente. Agora, ele estava sobrevivendo com a força que ganhou do santuário dos 7 grandes reis demônios, e não sabia quanto tempo isso duraria. Isso significa que todos aqui caíram nos truques daquela criança, até mesmo seus aliados, Bloodland. Ele me impressiona mais cada vez que o vejo. O bispo-chefe riu, pensando no jogador que o colocou nesse estado. Eu tenho que me livrar dele. Só então poderei dar um passo à frente. O bispo-chefe já havia decidido abandonar o demônio celestial após seu fracasso nas 5 montanhas das penitências. No entanto, isso não significava que ele iria jogar fora todos os seus planos. Ele ainda estava determinado a se tornar um aspecto do demônio celestial, mesmo que a única coisa que o sustentasse fosse sua teimosia. Se o rei demônio touro estiver certo, o chefe do demônio do amanhecer deveria estar lá. O bispo-chefe murmurou para si mesmo, relembrando o grande ser que ele conheceu no santuário. Para fazer isso, preciso pegar a chave da criança, o acumulador. Ele não esperava que fosse fácil, mas então a porta de ferro se abriu e de repente ele foi transportado para cá. Sem nenhum canal, seus poderes e habilidades desapareceram. Ele havia ficado fraco. Foi o pior local possível para o exército do diabo, que usou sua crença como poder. O que aconteceria se ele encontrasse um inimigo aqui? Mesmo que eles tivessem prometido não atrapalhar um ao outro, se soubessem que o exército do diabo estava tão enfraquecido, essa promessa não significaria nada. Ele também faria a mesma escolha. Ele precisava encontrar um caminho. Senhor. Sim, eu também sinto isso. Eu cuidarei deste lugar. Então você deveria. Não, acredito que seja tarde demais, já que alguém está se aproximando. O bispo-chefe e o bispo se viraram para olhar a boca de um longo túnel. A escuridão na sua entrada se dividiu e alguém apareceu. Ela parecia exausta, como se tivesse acabado de passar por uma batalha difícil, e franziu a testa, como se não estivesse satisfeita em ver o bispo-chefe. Eu não esperava ver você tão rapidamente, rainha da primavera. O Altz olhou para o bispo-chefe com olhos ilegíveis. A caminho da torre, Khan ouviu as fofocas que se espalhavam pelo mercado. Ele não sabia quantas vezes ouvira a mesma notícia. Ei, você ouviu? O que é? Você mora debaixo de uma pedra? Há uma bagunça no 50º andar agora. O túmulo do último rei dragão, Calatus, apareceu. Os rumores surgiram do nada e percorreram toda a torre. Agora, chegou até ao distrito externo. O local histórico pertencente à antiga espécie dracônica que foi extinta com a morte da Rainha do Verão naturalmente atraiu a atenção de inúmeros jogadores. Grandes clãs e rankers que pudessem entrar no 50º andar estavam ansiosos para chegar lá. Havia também semi-rankers que já haviam tentado o 50º andar e falharam várias vezes e que embarcaram, pensando que era uma nova oportunidade para eles se tornarem rankers. Os portais que levavam ao túmulo de Calatus se transformaram em áreas de competição. Todos queriam o legado do Rei Dragão para si. O refúgio de Calatus não seria mais um deles devido a todos os jogadores prontos para bombardeá-lo. Os desistentes da torre no distrito externo também ficaram entusiasmados. Mesmo que não pudessem ser vencedores na competição, um pequeno pedaço do legado os ajudaria a crescer.
As pessoas já estavam juntando dinheiro para formar grupos, criar equipes e fazer outras coisas que achavam que poderiam ajudar. O labirinto do dragão, sentindo o ar carregado, Khan cerrou os punhos. Então, é onde Caim está? Ele estava procurando por Yon-Woo para resolver o problema do canal de Doyle. Parecia que Yon-Woo estava progredindo mais rápido do que esperava. Ele está começando. Quando ele olhou para a torre, parecia que nuvens escuras de tempestade estavam se reunindo sobre ela.